Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a nossa missa votiva em honra a São José. Nessa Santa Missa nós queremos rezar de modo especial por todas as nossas famílias, principalmente pelos filhos, como nós ouvimos na primeira leitura, que devem obedecer os seus pais, vivendo sempre o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Não importa quem são os nossos pais, nós precisamos amá-los, nós precisamos honrá-los. No Evangelho de hoje, uma pessoa, eu digo muito preocupada, pergunta para Jesus: Mestre, é verdade que poucos que são as pessoas que se salvam? É sempre bom lembrar que existe uma diferença em se salvar, em ser santo. A salvação é você não ir para o inferno, mas pode ser que você não vá diretamente para o céu, você fique no purgatório, você está salvo. Agora, ser santo é algo muito mais superior, é a perfeição cristã, é você nem precisar passar pelo purgatório, é você ir direto para o céu. Então aqui que está a diferença: ser salvo é não ir para o inferno, mas não significa que eu vou direto para o céu. Muitas vezes teria que sofrer, passar pelo purgatório, por esse processo de purificação antes de entrar no céu. Agora, ser santo é para poucos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, é aspirar essa perfeição cristã e ir diretamente para o céu. Santa Teresa de Ávila nos diz que o mais comum não são as almas irem direto para o céu, são as almas passarem pelo purgatório. Agora, o tempo no purgatório é um tempo diferente. Então, quem muito amou, pouco tempo passará no purgatório. Quem fez as coisas certas, mas teve aquela dificuldade de amar a Deus, com certeza vai ficar muito tempo no purgatório, para que aprenda a amar a Deus de uma forma mais perfeita. Então Jesus responde: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Depois Jesus conta uma parábola que nos recorda a virtude da vigilância. É próprio da liturgia nesses finais de ano, final do tempo comum. Daqui umas semanas vamos iniciar o tempo do Advento, de preparação para o Natal, e vai falar muito da virtude da vigilância, estar atento. Ninguém sabe quando que vai ser sua hora, quando que você vai ser chamado para apresentar diante de Deus. Morte não é sinônimo de velhice, de doença, enfim, nós podemos morrer por uma coisa muito boba. E o nosso coração, a nossa alma, como que estará? Estará preparado para entrar no reino dos céus? Então nós temos que estarmos atentos. Nós não sabemos a hora quando o Senhor virá. Por isso, há uma interpretação a partir do Evangelho de São Mateus que nos mostra os degraus da virtude da vigilância. Porque às vezes a gente escuta: tem que ser vigilante, tem que ser vigilante. Algumas pessoas entram em desespero, Eu imagino que essa pessoa aqui estava desesperada. Penso eu que alguma coisa ela estava fazendo. Aí ela ouviu dizer que não é todo mundo que se salva, e ela chega perguntando para Jesus: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? E muitas pessoas vivem assim. Elas entram em desespero, fazem tantas coisas, algumas ficam fanáticas. Será que é isso que eu tenho que fazer? Não é isso. Santa Teresa diz: não se trata de fazer muito, mas de amar muito. Quais são esses 3 degraus da virtude da vigilância? Vejam bem, o primeiro está baseado naquela parábola em que os funcionários percebem que o patrão está demorando para chegar. O que eles fazem? Eles começam a beber e espancar um ao outro. Então aqui nós temos o primeiro degrau: abandonar a vida de pecado, viver na graça de Deus. Deve ser a nossa primeira preocupação na nossa vida. Cada um deve olhar para si e se perguntar: como que anda a minha vida? Como que anda o estado da minha alma? Estou no pecado ou estou na graça de Deus? Uma coisa eu digo para vocês: no pecado eu não entrarei no céu.
Aí depois vem o segundo degrau da virtude da vigilância, baseado naquela parábola das virgens previdentes. Todas lembram, né? Estava lá as 10 virgens, 5 tinham azeite e 5 não tinham. Ambos estavam esperando, mas quando o noivo chegou, apenas aquelas que tinham azeite que entraram, e as outras não entraram. Por quê? Porque foram lá no centro da cidade comprar o azeite, e quando voltou, o noivo fechou a porta. Então aqui representa a vida de oração, é o segundo degrau da vigilância. Então nós precisamos rezar. Se nos falta vida de oração, é porque nos falta vida interior. Aí você quer ser salvo como? Se você não reza. Então, para vocês verem, são degraus que nós temos que subir. E por fim, nós temos aqui o terceiro degrau da virtude da vigilância, né? Que é exatamente, uma vez que nós estamos vivendo na graça, nós estamos aí em oração, nessa vida, né, de intimidade com Deus. Depois vem o terceiro, que é exatamente essa determinação, não sairmos desse estado de graça e nem dessa vida de oração. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cada um poderia olhar para si, né, e fazer essa pergunta: será que eu vou me salvar com essa vida que eu estou me levando? Repito, não se trata de fazer muitas coisas, nem de inventar muitas coisas, mas se trata de fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, primeiro, viver num estado de graça. Segundo, a vida de oração. E terceiro, ter essa determinação na nossa vida. E apenas para encerrar, lembrar sempre, né? Aquela pessoa que não se preocupa com a salvação da sua alma, nem merecia viver, porque nós nascemos para isso, para buscarmos profundamente a nossa união com Deus. Se não buscamos, o que estamos fazendo com a nossa vida? Que São José nos ajude a buscarmos cada vez mais a salvação das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.